Tiuli, então, pô, para começar aí, se você quiser contar um pouquinho da tua história, como que você chegou até esses mais de 34 mil alunos que você tem hoje, né? Conta um pouquinho da tua trajetória para o pessoal te conhecer melhor. Ó, vou falar bem solto aqui, porque eles vieram me pegar em casa, a gente já trocou uma ideia, então o assunto tá quente. E antes de eu começar a falar sobre mim, eu vou discordar um pouco aqui do que vocês falaram, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas quem apresentou o Warren Buffett para o Charlie Munger, para quem não sabe quem é o Warren Buffett, é o maior investidor da história, e ele tem um braço direito, que é um advogado muito bem sucedido, talvez o maior advogado dos Estados Unidos, que é o Charlie Munger, foi um médico, né? Então isso aconteceu há mais de 60 anos atrás, ou seja, esse problema não é exclusivo do Brasil, e esse problema, ele também existe há muito, muito, muito tempo. Tanto que o Buffett, ele focou em captar somente médicos no começo. E o primeiro investidor dele foi um médico. Deu 10 mil dólares para ele na época, que deve ser o equivalente aí, sei lá, a uns 500 mil atual. Mas um pouco da minha história, cara. Eu pedi para eles economizarem aqui no meu currículo, né? Não quer dizer que eu não fiz nada, mas é que a gente tava até falando de antifragilidade, que é um assunto que a gente vai explorar daqui a pouco. Aprende, quanto mais coisa você põe no teu currículo, mais inseguro você mostra ser. Então, o meu currículo é o seguinte: eu sou filho de Deus, marido da Rayana, pai da Olivia, e sou um apaixonado por finanças. Essa paixão, ela começou lá em 1999, cara, quando teve a maxi de valorização do real. Não sei se vocês lembram desse evento, mas em 2 meses assim, o real saiu de 1 para 1 com dólar e foi de 2 para 1. Uhum. E o meu pai, ele trabalha no ramo petroquímico, que é dolarizado, né? E aí, vou encurtar a história aqui, brigou muito com a minha mãe, depois que eles se separaram quando eu tinha 1 ano. E eu só conheci ele quando eu tinha 12 anos. E aí, tipo assim, não dava pra ter contato com a minha mãe mesmo. Nunca deu pensão, deu um salário mínimo, né? E aí, quando eu me fiz homem, 13 anos, ele falou assim, ó, não dá pra conversar com a tua mãe, não dá pra gente dar dinheiro na mão dela, eu vou dar na mão de vocês. E estipulou um dinheiro em dólar, né? Uhum. E aí, do nada, o negócio dobrou. E eu fui atrás de saber, cara, o que é isso que dobrou aí, esse dinheiro que você dava pra gente, pai? E aí eu fui atrás de saber que o Banco Central tinha feito a maxi de valorização. E eu descobri o canal Bloomberg. Eu não sei se vocês lembram, mas ficava passando uns negocinhos assim, e eu ficava olhando para aquilo. Eu falei, cara, gostei desse assunto. E aí, meu pai, ele é um empresário muito bem sucedido. E logo, bem jovem, eu entendi que se eu ganhasse 130% da taxa Selic, ou seja, se a Selic dá 10%, eu ganhasse 13%, 3% a mais só, eu ia ganhar mais dinheiro do que sendo qualquer executivo em qualquer empresa, em qualquer profissão. Uhum. E devido a essa escassez aí, por causa dessa briga do meu pai e da minha mãe, porra, vi minha mãe se sujeitando a muita coisa pro ex-marido dela, porra, implorando mesmo de joelho pro cara pagar as coisas pra gente, porque não tinha pra quem pedir, né? E eu sempre tive na cabeça, cara, eu nunca quero me sujeitar a ninguém, não quero ficar nessa situação que minha mãe tem que fazer aí pro cara dar uma esmola pra gente mesmo. Então eu vou ter meu dinheiro. E aí, cara, investimento, esse é o assunto que passa na minha cabeça o tempo todo. E, assim, eu tenho muita sorte de hoje em dia poder trabalhar com isso diretamente, ensinando as pessoas. Eu comecei a fazer conteúdo na internet em 2018, não sabia que dava para fazer dinheiro com isso. E em 2019 descobri. E, modéstia à parte, eu sou bom nas coisas que eu faço, então me destaquei também nisso. Me preparando, estudando. Tem muita coisa de investimentos que está ali junto do marketing digital, principalmente nas finanças comportamentais e gatilhos mentais, né? A gente, na verdade, está falando da mesma coisa, só que num você se protege, o outro você usa como uma ferramenta para trazer mais pessoas para a tua mensagem. E se você considera a tua mensagem importante, não tem problema nenhum em usar essas ferramentas, né? Eu acho legal isso que você falou, e isso é muito forte na tua mensagem, eu te acompanho há um tempo. E eu sempre vejo você falando e pela tua história ficou muito claro que foi talvez o maior motivador, né? De você ter mergulhado nesse universo de investimentos, estudado, se dedicado e hoje até ensinando, passando isso à frente, que o investimento é que traz a liberdade, né? Talvez esse seja o maior motivador que falta para muita gente, né? E eu acho que no início, principalmente de carreira, médico falando, né? O cara forma, começa a ganhar muito mais dinheiro do que a média, né? Muito mais do que ele ganhava antes, assim como estudante, de mesada dos pais, às sai vezes, do lixo, né? pro luxo. Ou fazendo uns bicos aí durante a faculdade, e aí começa a ganhar muito dinheiro e ele acha que ele
com isso conquista a liberdade, mas na verdade ele faz o caminho oposto, né? Ele começa a se amarrar em um monte de dívida, um monte de boleto, de compra financiada, e quando vê, ele fica totalmente refém daquilo, mesmo ganhando, talvez, sei lá, 10 vezes mais do que a média brasileira. Como é que você vê isso aí, Tiuli? Tipo de dica você daria, principalmente para o médico no início de carreira, baseado nessa mensagem que você tanto bate assim o martelo em relação à liberdade financeira? Cara, primeiro deixa eu explicar qual que era o maior benefício que eu via nos investimentos, né? Eu sou muito tímido, não sei se a galera consegue perceber isso, mas eu falava assim, cara, eu não quero olhar na cara de ninguém e ter que vender alguma coisa pros outros sem eu precisar. Uhum. Eu tinha muito crença também de que o melhor da vida era não trabalhar. Olha que loucura isso, né? E aí eu falei, cara, com um computador aqui no mercado, sou eu comigo mesmo. Eu não preciso ficar me sujeitando. Eu acho que aquela história de ver minha mãe de joelho pedindo dinheiro pro ex-marido dela, cara, acho que era isso que me... era o meu grande foco, né? Nunca precisar me sujeitar às pessoas. E eu tinha crença negativa em relação à venda. Uhum. Então eu falava, cara, se eu tiver aqui com um computador, sou eu com um computador, não tenho que ficar me vestindo do jeito que as pessoas querem, não tenho que engolir sapo, não tenho que... E aí, no dia que eu tiver dinheiro suficiente, eu vou fazer o que eu quiser, não preciso trabalhar nunca. Meu pai nunca incentivou eu a trabalhar. Uhum. Olha que doideira isso, né? Ele sempre falou assim, cara, rico vive de renda. Uhum. Não vai trabalhar não, que isso aí é falta de tempo. E aí, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, cara, eu acordei para o que talvez eu venha falar pros médicos agora, né? Herança, na verdade, ela é uma grande maldição. Uhum. Por quê? Porque a minha vida inteira, eu não sei se vocês vêm de família de classe média pra cima, mas assim, cara, tu ganhou uma herança. Tu só não precisa fazer besteira, só não precisa fazer merda. Uhum. E aí tu fica com medo de arriscar, tá ligado? Caralho, eu recebi X. Se eu tiver menos que X, quer dizer que eu sou um fracasso. E você se conecta muito a tua identidade àquela herança. Eu sou de uma família rica, né? E eu acredito que isso pode se aplicar também ao médico, porque ele acredita que ele ficou ali dedicado, basicamente, não sei quantos anos o médico se forma, 30 anos? 26. 26 anos. Então a tua vida é estudar e tirar o CRM. E aí, quando acontece aquilo, a tua vida meio que fica um vazio. Eu não sei se tem depressão pós-CRM. Existe isso? Porra, tem. O cara ele perde sentido da vida dele. E aí ele começa... que ele vê que o mercado não é o que ele achou que ia ser. Aí ele começa a preencher essas lacunas com carro, com relógio, querendo botar uma embalagem pra disfarçar aquele vazio. E aí ele começa a entrar nesse jogo de se comparar com os outros. Então pode ser uma prisão, a medicina. Quando vocês falam aí, negócio de médico bem-sucedido financeiramente, o Aloysio Faria, que foi o fundador do Banco Real, dono da C&C, o cara bilionário, morreu infelizmente esse ano, médico. O dono da Caoa, médico também. O Edson Bueno, também falecido, médico. Ou seja, a gente tem muitos médicos muito bem-sucedidos nos negócios e eu acredito que isso aí tem alguns padrões de sucesso, né? Uma coisa que eu admiro muito em médico, né? É muito hard work mesmo. Então eu acredito muito hoje em dia. Antes eu acreditava que não trabalhar era o sucesso. Hoje em dia eu acredito que não trabalhar é um desperdício, né? E uma outra coisa, cara, é entender pra que você tá trazendo esses itens, né? Então, eu como sempre... Eu nunca falei isso na internet. Cara, eu era acostumado, assim, a ter 10 Mercedes diferentes na garagem. Meu pai, assim, trocava toda semana. Ele tinha um hobby, de domingo ele saía pra comprar carro, né? Aí sempre trocava carro e tal. Então, nunca me impressionou essa galera da internet hoje em dia, que tem Ferrari, Lamborghini, Porsche. E eu sempre bati na... Porra, nunca vou ter Porsche. Relógio também, cara. Porra, a quantidade de Rolex que eu tenho, que eu nem uso. Só que eu entendi que uma coisa é você ser dominado pelos funis de marketing do mundo, que é você comprar o Rolex, comprar o Porsche, porque você acha que só por ter isso você é alguém. Essa mentalidade é muito ruim. Então, se você é médico, está comprando as coisas para você ser alguém, para você ser aceito em um grupo, você está na armadilha errada. Mas se você já tem na cabeça, olha, eu vou usar esse Rolex aqui porque... A grande massa, ela não sabe entender o que é riqueza. Não sabe entender que riqueza é ter tempo na tua agenda, é mandar na tua rotina, é mandar no teu tempo. A grande massa acha que riqueza é você ter o Rolex e ter o Porsche. Então, hoje em dia, eu tenho o Porsche e eu mostro o Rolex porque eu sei
que eu preciso convencer o cara de baixa consciência de que realmente eu sou bem sucedido. Só que não é isso que me domina. É eu que estou usando esse instrumento como uma maneira de comunicar algo que está na minha agenda. Então, se você é um médico e você quer atender no Leblon, no Itaim Bibi, cara, você tem que ter um Rolex. Se você é um médico, você quer atender no Leblon, no Itaim Bibi, você precisa ter um carro alemão, uma BMW, uma Mercedes. Só que você precisa incluir isso na tua consulta. A gente estava até conversando em off aqui, né? O leigo, ele não sabe o que é o bom médico, o mau médico. Ele vai olhar assim, cara, será que esse cara é bom mesmo? Porra, esse cara tá morando lá naquele conjunto habitacional e tá vindo de ônibus pra cá me atender. Será que eu vou botar o meu cérebro pra ele operar o meu cérebro? Então, é entender que o marketing, ele precisa enviar comunicações tangíveis de competência. E na cabeça do iniciante, na cabeça do leigo, ele não consegue diferenciar essas duas coisas, ele une as duas coisas. É por isso que a gente vê o Neymar aí fazendo propaganda de bateria de carro, Moura. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só que a autoridade dele como jogador é transferida para o produto. Do mesmo jeito que a autoridade da Rolex é transferida para o profissional da medicina. O Porsche é transferido para o profissional da medicina. Só que você tem que saber incluir isso no teu preço. Fazer a tua consulta valer os R$1.500, valer os R$2.000. E não pode ficar refém disso, né? Não, de jeito nenhum. O pessoal não pode compra... cair nessa copy de marketing de que você é isso. Porque a coisa mais triste é tu ver gente se confundindo com os itens que tem. Isso é muita pobreza.